Olá, brilhantes, bem-vindo ao GinkoCast, a nossa nova linha de comunicação criada pela Ginko Empregos. Para comemorar o nosso primeiro ano, né, da Ginko, o meu nome é Cláudio, tá? O criador da Ginko Empregos, e viemos através, né, de experiências reais tentar trazer aí e compartilhar perrengues, histórias, né, para poder motivar as pessoas que estão no Japão, né? Então, se você já está nos acompanhando, né, ou ainda não, nos segue pelas redes sociais, tá? Pela YouTube, pela Instagram, pelo Facebook, em todas as plataformas. Hoje nós temos aqui o meu convidado de sempre, meu amigão, Betão. Olá, brilhantes, aqui quem vos fala é Beto Tani, diretamente do nosso GinkoCast, um podcast criado para trazer brilhantes mentes, pessoas da comunidade como você, como eu, como todos nós, pessoas que vão trazer experiências das suas vidas e, quem sabe, agregar valor a todos nós. No programa de hoje vamos falar sobre como criar filhos no Japão. Conversar com as pessoas que já passaram por isso e trazer as experiências deles e quem sabe essas experiências possam ajudar as pessoas e agregar valor às pessoas. Lembrando, né, Betão, que nós tivemos que mudar todo o roteiro da nossa produção. Nossa produção lá atrás fica louca com a gente. Em cima da hora. Né? Mudamos tudo. Por quê? No episódio anterior, né, nós tivemos uma conversa com uma molecada nota 1000 e falamos, não, eu quero conhecer os pais dessa molecada. Topzera demais. Eu quero saber o que eles estão pondo nessa comida aí. Né? Então, para conhecer todo mundo, começando pela Cassi, né? O que você faz? Se apresentem vocês, né? Pro povo, para todo mundo. Fica à vontade. Bom dia. É um prazer estar aqui participando do GinkoCast, né? Eu sou a Cassi, eu faço transportes, eu trabalho como motorista particular. Eu tenho uma pequena empresa, chama Eu Te Levo Lá. É só ligar que eu te levo lá. E eu sou mãe de 3 filhos, né? Que foram criados a maior tempo aqui no Japão. Marina, Lucas, que é funcionário da Ginko, e o Victor. O Lucas, para quem não sabe, participou da entrevista anterior, é o nosso motorista, nosso artista. E a Cassi, Betão, você tá ligado, né? Ela ajudou a comissão brasileira, né, olímpica, durante a estadia no Japão, né? Acompanhou, né, cara, a galera brasileira ali em Tóquio nas Olimpíadas, cara, não é fraco não, hein, cara, por isso que eu acho que eu tô mais nervoso hoje, hein, velho, não sei não. É loucura, mas então, antes de a gente entrar nos filhos, como é que foi essa experiência? Foi gratificante, foi um susto, né, a princípio, porque, assim, eu tava participando da seleção, né, na seletiva que eles estavam fazendo, só que era muita gente, né, só que o segredo de tudo foi o que nós fizemos aqui no começo, né, a oração e falando, Deus, o Senhor está na direção, se for para eu entrar, eu vou ser escolhida. E só pra gente ter uma ideia, Cassi, no caso, você falou muita gente, mas muita gente quanto? Quanto que era isso? Em torno de 120 pessoas para 11 vagas. Deu essa doideira, eu vou... E foi muito legal que no dia que eu fui selecionada, o líder lá da Comissão Olímpica Brasileira, ele falou, Cássio, você foi escolhida a dedo. Eu falei, a dedo de Deus. A dedo de Deus. E graças a Deus cumprimos ali os 30 dias, né? Transportando os atletas, os repórteres, a Glenda, né? Então foi gratificante, né? E somando aí pro nosso currículo, né? Do Eu Te Levo Lá. Muito bom. Lembrando que tá todo mundo sentado na mesma posição, né, Betão? Mãe do Lucão, mãe da Harumi. Opa, não, pai! Doido, o pai. O pai da Harumi e o pai da Raíssa. Corta aí, produção, ó. Vamos lá, fala um pouquinho de você, Guima-san. Sim, eu sou Hamilton Guima, né? Ele me chamou de mãe da Harumi. Pai e mãe, fala aí. Só pra contar uma história interessante, na época de Brasil ainda, tá? Um dia desse eu fui buscar minha filha na escola, ela entrou no carro, ela falou assim, pai, você é diferente dos outros pais.
Eu falei, filha, por quê? Os pais dos meus amigos bebem, jogam futebol, e você não faz nada disso. E você em casa cozinha. Você não tá errado, não. Eu sou mais mãe do que pai mesmo. É meio mãe. É meio mãe. Na sequência, Kazu, que é o pai o pai da Raíssa. Não deixa de ser pai e mãe também, né? Eu sou o Kazu Matsunaga, eu trabalho na Advix. A Raíssa também entrou lá na Advix pela Jinko, né? Pra satisfação, né? Pra satisfação nossa. E é o famoso pai general, mano. Falando igual ele falou, né? Eu já tenho recomendações aqui da Raíssa para não jogar os B.O. dela aqui, né? O Lucão tá ali escondido atrás das câmeras e só aqui, ó. Mamãe, não fala, por favor, só segura, né? E os filhos vão aí. Pai não tem freio na língua, né? Tá aqui para falar, né? Eu fiquei tão curioso em querer conhecer vocês, porque assim, para criar uns filhos, né, com a cabeça tão aberta, com os objetivos assim tão claros, brilhantes, na verdade, eu falei, eu preciso conhecer, né? Porque deve estar criando de uma forma diferente, né, para ser tão jovem, né, e tá aqui, ó, focado. E conversando ali nos bastidores, né, eu vi que não existe uma fórmula, né? Cada um tá ali de um jeito diferente, né? Então vamos lá. Cassi, qual que é a forma que você pega os seus filhos? Como você cria os seus filhos? O que eu sempre gostei, desde pequeno, assim, nunca gostei muito, assim, que tinha que ser na chinelada, né? Que na nossa época era assim, o pai não falava muito. Só que agora eu pensei, assim, que a gente conversando com eles, né? E explicando, mostrando a realidade, né? Do que está lá fora, e eles vão, se a gente, como a gente estava conversando, se a gente pegar na mente deles e passar isso para eles, e eles já vão criando uma maturidade, né? A responsabilidade. Sim. Desde que quando eles fizeram 16 anos, a Marina e o Lucas entraram, né, lá na Suriema e começaram a trabalhar, já tiveram responsabilidade com 16 anos, já sabiam administrar o dinheiro deles. Então, eles fazendo a parte deles, entregando, que a mãe quer que vocês me ajudem, mas o restante é de vocês. Se vocês querem comprar carro, moto, avião, mas a gente vai orientar, o que você... né? E assim, na parte da educação, do relacionamento, de quando eles vão se tornando adultos, né? Eu sempre falei, se vocês fizerem uma coisa errada, vai ter uma consequência. E quem vai responder é vocês, não sou eu. Né? Eu ensinei vocês. Agora, se vocês irem andar por um outro caminho, a responsabilidade vem para cima de vocês e vocês têm que assumir. Com certeza. Nenhuma outra pessoa vai abraçar isso. Somente aqui no Japão, né? Então eu sempre quis conversar muito. Hoje a minha filha mora, desde os 18 anos, ela resolveu morar sozinha. Só que eu estava conversando com eles. Ela até hoje, onde ela está, ela passa o relatório do que ela fez. Ela passa por quê? A mamãe sempre cobrou isso. Ela tá fora, ela tem 26 anos. Marina, o que você fez hoje? Como foi seu trabalho? Como foi isso? Como foi... Então, mesmo quando eu não falo, ela já vem. Legal isso, e né? Passa isso pra mim. Mãe, eu vou viajar. Eu tava falando, ela pode viajar, ela não precisa saber, ela não mora comigo. Mãe, eu vou viajar, Sim. meu voo é tal, é isso. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: você não pode cortar as asas do seu filho para evitar que ele voe. Pelo contrário, né? Deixar as asas para que ele voe e volte. Isso. Né? E isso é bem interessante, né? Porque nós ensinamos, eles não posso poupar eles. Não vai ali porque ali é perigoso. Vocês vão ali e vão saber resolver a situação ali naquele lugar. E vocês vão ter a sua... como que fala? Eles vão ter as ideias deles. Eles não vão na cabeça... Eles têm as ideias deles formadas. Ele pode estar num grupo lá de pessoas que querem fazer coisas que não é agradável, mas ele fala, eu não quero. Mas ele teve uma base, ele foi ensinado isso, né? Então ele não vai falar, meu filho não pode andar ali porque ele vai se perder. Se ele tiver uma base, ele não vai se perder. Legal. Pro Guima-san, né? Porque nós conhecemos a Harumi, né? 14 anos. 14 anos a Harumi, né? Então ela... E não é querer forçar a barra ou tipo falar, não, só porque vocês estão aqui, mas assim, o pessoal que estiver assistindo depois os outros episódios, né? Então vocês vão ver como que foi o episódio dos filhos deles. Então a gente trouxe hoje os pais
E na maioria que a gente vê hoje da molecada, hoje na rua, não tem cabeça para nada, não tem pensamento nenhum no futuro, não tem um objetivo formado. E assim, realmente a gente ficou assustado e contente com tudo que eles passaram, sabe? Então, é por isso que o Tago ali até comentou, né? Fala um pouco deles, de ouvir de vocês, porque a gente ouviu deles, né? Então agora a gente quer ouvir um pouquinho aí de vocês. Fala aí, então, aí um pouco aí da Harumi-chan. Bom, com relação a Harumi, a gente tem, eu e minha esposa, Ana Larissa, a gente sempre pensou o seguinte: ela é a nossa filha, né? Mas ela é só a nossa filha. A gente tem que preparar ela para o mundo. Se ela vai continuar no Brasil, se ela vai para o Japão ou se ela vai para outro país, é uma questão dela e ela tem que estar preparada para isso. Se aí você está preparando, você vai deixar ela decidir o que ela vai fazer. Sim. É claro que a gente vai orientar algumas coisas que pela nossa experiência são boas ou ruins. Agora, a decisão é dela. E eu tinha uma pergunta em particular, porque assim, eu senti a Raíssa, ela faz tudo, né? Maquiadora, violinista... Harumi. Violinista, jiu-jiteira, faz de tudo. Como é que é você chegar em casa, um dia ela tá lutando jiu-jitsu, no outro ela tá tocando violino? Tocando violino. Como é que é? Fica aquele negócio, mas já mudou ou não? Você já está acostumado com isso? Eu estou acostumado. Na verdade, a Harumi, desde o Brasil, já com 4 ou 5 anos, ela é decidida. Então, a primeira vez que ela falou que queria tocar violino foi com 4 anos. Eu segurei pensando, violino deve ser mais difícil, então vamos colocar no piano. Contratamos uma professora de piano e na terceira aula a professora falou para mim: olha, vamos tentar fazer o teste de violino porque ela fala demais. Né? Falei, tá bom então. Aí ela emprestou o violino a sensei, né? Emprestou o violino dela, tocou. Eu não estava na aula. No final da aula ela falou assim: Hamilton, a sua filha nasceu para tocar violino. Então assim, em relação às coisas que a Harumi quer fazer, sempre foi a princípio dela, sempre foi por parte dela. Com 6 anos ela quis fazer aula de culinária, né? E a escola no Brasil que tinha aula de culinária para criança era a partir dos 8 anos. Fui com ela, conversamos, a pessoa da secretaria falou: não, é a partir dos 8 anos só. E aí ela ficou triste, a Harumi ficou triste, né? Até que a secretária falou: olha, vamos fazer o seguinte, faz ela fazer uma aula só e pelo menos ela fica satisfeita, né? Tudo bem. A hora que elas voltaram da aula, a professora: pode matricular que não tem problema nenhum. Então assim, as atividades que a Harumi gosta de fazer, ela mesma se propõe a fazer e vai atrás. Então ela fez violino, fez piano, fez dança do ventre, fez culinária, o jiu-jitsu, a mãe levou, porque a mãe fazia jiu-jitsu no Brasil, levou para conhecer, não, quero fazer e tá lá. A mãe não fez, mas a filha tá lá. Levou a filha lá. Né? Ela decidiu há um tempo atrás que quero fazer medicina, aí mudou, aquela fase de mudanças, né? Vou ser professora, porque as professoras que ela teve sempre foram muito a referência para ela. Eu também dou aula, né? E aí de repente aqui no Japão ela mudou de novo e agora está focada na medicina. Que então, louco. É uma coisa dela e a gente assim dá oportunidade. Sim. Uma coisa que eu sempre falo, né? Quando você quer acariciar um passarinho, você não pode apertar demais, senão você esmaga. Se você abrir a mão demais, ele voa. Você tem que massagear. Dosar aí essa pegada. Muito bom. Ter filho é bem complicado, né? Kazu, né? Falou que a Raíssa é o primeiro trabalho. É o primeiro trabalho dela. Como é que está sendo essa experiência na casa? Quais são os conselhos que você dá para ela? É assim, eu vou falar um pouco da Raíssa. Os últimos 5 anos a gente não morou junto, que eu e a mãe dela somos separados, né? Ela estava no Brasil, que ela foi passar esses últimos 5 anos lá, e retornou agora com 18 anos. E eu e a Raíssa, a gente vem conversando e eu tentando colocar assim uma formação de vida para ela, né? Porque ela é alta, é uma menina inteligente, tem um inglês razoável, fala bem Nihongo. Eu falei para ela: por que você não entra numa companhia aérea? Ela tem isso como um foco muito forte, né? Aí eu dei essa luz para ela, né? Porque a gente tem que dar pelo menos um caminho, né? Depois, se eles quiserem seguir, eles seguem, né? Ela falou: como assim? Eu falei: não, tá cheio de companhia aérea aí, todo mundo entra, né? Quem estuda e vai atrás. Então, assim, eu venho galgando, tentando fazer com que ela
siga esse destino, né? Só que para seguir esse destino ela precisa de dinheiro, precisa de trabalhar. Quer dizer, você tem um futuro, vamos construir, tem que trabalhar. Focar, né? E aí ela chegou do Brasil agora, uns 2 meses atrás, e aí eu apresentei a Dinco para ela, né? Fui apresentado para a Dinco e apresentei a Dinco para ela, né? E falei com o Betão falou, não, na hora, traz ela aí, a gente coloca ela aí, orienta, até mesmo porque ela tem 18 anos, é o primeiro trabalho dela aqui, né? Não, e nós ficamos muito felizes assim de poder participar assim de sonhos, né, de uma família, principalmente da filha de um funcionário nosso, né? E deu para ver que ela é muito focada, né? Eu fiz a pergunta para ela, nossa, porque ela tem 1,76. Ela tem 76, eu acho. 6, loira, bonita. Falando, meu Deus do céu, a japonesada vai ficar ali. Será que ela vai trabalhar? Como é que tá lá, Betão? Eu até comentei, né? Tipo, quando a gente, primeiro dia de trabalho, a gente acompanha o pessoal para as linhas, né? E muitas vezes o funcionário vai andando na frente, o chefe vai puxando a fila e você vem atrás. E conforme você vai andando, os urubus já começam, né? Já né, só as pescadas, assim. Estufa o peito assim, já vai assim, né? Segurança já. Eu falei pra ela. Mas segurança. É legal, mas assim, porque o pessoal, assim, não só o pessoal da nossa empresa, assim, mas das outras empresas, a gente tem amizade com bastante gente, assim, lá, né? Então, assim, é sempre positivo, assim, o feedback deles. Eles sabem que a gente tá em cima ali. Inclusive, teve até um caso que eu fui cobrado um japonês, que era funcionário que estava fazendo um indime, um bullying com uma funcionária brasileira. Eu fui cobrar dele, fui dar uma pressão. Aí tal, beleza, fui embora. Aí no outro dia o cara pegou e falou assim, ô Beto, você tem um cartãozinho aí? Eu falei, cara, Gomen, deixei lá no carro, mas eu vou te trazer. Aí, gostei, eu tenho uns parentes que estão vindo aí, eu queria que trabalhasse com vocês, porque eu gostei da sua atitude. Atitude de proteger ali as pessoas, os seus funcionários de vocês. Mas é uma coisa que a gente não faz assim só com o nosso pessoal. O que tiver a necessidade a gente faz. Tava no Chocodô com a Raíssa, né? Aí ninguém sabe que eu sou pai da Raíssa, né? Aquela mina desse tamanho, maior do que eu, né? É alta. Maior, Aí você chega lá, o cara... Saúde. Aí eu peguei, abracei assim ela, né? E ficou me olhando assim. Namorada? Namorada. Depois eu falei, não é minha filha, o cara ficou até assustado. Né? Aí a gente tá sentado lá comendo, aí tinha... Falei brincando, né? Um rapaz da empleiteira, ela falou, aquele rapaz da empleiteira tá conversando comigo, perguntando as coisas. Eu falei, você não pode falar com ele não, ele é adversário. Falei brincando, ela ficou indo assim. Então assim, eu procuro orientar assim, para que ela pegue um rumo. E a empleiteira tá dando o prêmio, né? Isso de incentivo agora, incentivo, né? No final de 6 meses. Aí eu falei para ela, vamos fazer uma coisa? O pai vai, nesses últimos 6 meses, até chegar o prêmio, vai tirar tipo 100 mil da sua conta e guardar. Eu assumo esse compromisso, eu guardo para você. Quando chegar o prêmio, você tem 1 milhão na sua conta. Caraca. Entendeu? Não existe no Japão, raramente, uma mina de 18 anos com 1 milhão na conta, com 6 meses de trabalho. Verdade. Uhum. Não é? São poucos, então eu não quero o seu dinheiro, eu falei para ela. Eu só quero que você foque esse 1 ano, não sei quanto tempo você vai passar lá, para mim botar esse 1 milhão na sua conta e depois você segue o seu destino. É a educação financeira, né? Sim. Já dei uma cadernetinha com a caneta, anota todas as tuas... Porque vai começar a vida deles agora com 18, né? Uhum. Tudo que é conta, para você não se perder. E é como ele falou, a gente torce que eles criem asas, voem, mas voltem. Mas voltem, né? E sabe, eu quero fazer uma pergunta para vocês, porque o alcance desse podcast chegou até o pessoal do Brasil, né? Então, a gente está falando de filhos de criação aqui no Japão. Talvez vocês não criaram muito filhos de vocês no Brasil, mas assim, o que vocês acham? É mais difícil criar no Brasil ou aqui no Japão? Quais são essas dificuldades ou não? Que é uma salada, né? Você vai, você volta. Teve alguma diferença, alguma dificuldade em criar lá e criar aqui? Que cultura totalmente diferente também, né? É tudo diferente, é tudo... Eu senti porque os meus chegaram muito pequenininho, né? 3 anos, 5 anos, como vão no Roikuen, já tem toda a disciplina, né? Toda certinha. Então, depois de 8 anos, voltamos para o Brasil.
Então eles sentiram muita diferença, né? Que eles falam, o que as crianças me passavam, mãe, aqui é desorganizado, aqui é isso. E eles estão acostumados tudo certinho. Se você entrar e deixa o chinelo aqui e a toalhinha ali, é assim, não vai mudar. Não vem pra cá, não tem um jeitinho. Eu esqueci, não tem. O jeitinho brasileiro nosso, né? É verdade. Então, quando eles estavam no Brasil, que nós tivemos que ficar lá, eles já sentiam falta e cobravam de voltar para cá. Hoje eles trabalham, né? E eles preferem morar aqui, gostam de passear no Brasil, mas gostam de morar aqui porque eles aprenderam e já foram criados dessa forma, né? Com a educação, né? Com a disciplina, tudo, e as coisas tudo bem organizado. E é uma coisa bem interessante, porque assim, eu queria pôr na mesa uma pauta bem diferente, né? Porque quando nós falamos assim, vamos contratar um motorista, né? Geralmente vem assim, aquela pessoa de idade, né? Velhinha, não consegue emprego. Então, e quando nós colocamos o Lucas, eu fiquei assim, o que será que as pessoas comentam para a mãe? Né? Porque até então, de repente, não é bem visto, porque as pessoas não conhecem o serviço de um motorista ou de um tantocha, né? Falam, nossa, tão jovem é motorista, como se fosse algo diferente, né? Como que foi a sua aceitação quando ele falou assim, eu vou ser motorista da Dinko? Você lembra como foi? Você lembra? Você fez o convite para a mãe do Lucas. Exato. Foi para você primeiro? Outras vezes ele já tinha feito, né? Ele fez o convite, mas como eu tenho bastante agendamento, eu falei, eu não posso, Tago, mas o Lucas no momento tá assim, sabe? E ainda ele falou, mãe... E hoje ele ficou feliz, porque a mãe é motorista, mas ele não era. E hoje ele é motorista e ele agradece, porque a mãe passou essa oportunidade para ele, né? E uma semana eu fiz, né, Taco, lá para vocês ajudando, e eu vi os comentários dos funcionários. Você é a mãe do Lucas? Nossa, é um menino educado, um menino adorável, ele trabalha muito bem. E é jovem, né? 23 anos, 24 anos. A vida toda pela frente aí, né, Cássia? Então, o pessoal, eu vi, assim, o pessoal que ele transporta, que ele presta o serviço dele para os funcionários de vocês. Ele foi um dos primeiros, né, Tago? Isso. Um dos primeiros funcionários, acho, motorista, né? De motorista, sim. De motorista, acho que foi. E o nosso critério, né, para aprovar um motorista é o quê? Por que as pessoas de mais idade, na verdade? Porque são mais responsáveis, tá? Não... generalizando que os jovens são irresponsáveis, mas é uma profissão onde você não pode faltar, você não pode se atrasar, né? E vamos pôr um menino para ser motorista. 23 anos, hein, você? 23 anos. 23 anos. 23 anos. 23 então anos. você pensa muito, né? E hoje eu posso falar para você, é um orgulho ter ele na nossa equipe, porque tem que acordar de madrugada, né? Tem que dormir 11, meia-noite. Final de semana o Beto é doido, né? Lucão! Um dia desse, você não folga? Ele, não, o Betão me chamou. Tá bom, tá trabalhando. Vambora. É bem legal. E assim, existe a diferença, né? Tem os filhos que crescem aqui, né? Do Guimarães é diferente, né? É inverso. Foram criados lá? É isso, né? Isso. Nós chegamos aqui no Japão, vai fazer agora em julho 4 anos, então a Harumi veio para o Japão com 10 anos. Né? Existem grandes diferenças, né? Uma das diferenças que eu vejo positiva do Japão é a liberdade que eu tenho de deixar ela ir para onde ela quiser com segurança. Um dos motivos, inclusive, para minha família e eu termos vindo para o Japão foi a questão de assaltos no Brasil. Então, eu ia até falar sobre isso, sabe, Milton? Tipo, na nossa época, a gente jogava bola na rua, a gente jogava taco, a gente, né, bolinha de gude, estava na rua jogando peão ali. E a molecada tudo na rua. E você volta pro Brasil hoje, você não vê uma criança na rua, cara. Você não vê a criança na rua, todo mundo dentro de casa. Acabou, né? Acabou, não existe mais isso, né, cara? Mas continua, Milton, aí. Então, e aí, no Brasil, por exemplo, a minha esposa foi assaltada 4 ou 5 vezes num período curto de tempo, de 2 anos. E uma das vezes a Harumi estava junto, né? Então isso, é claro que tem outros fatores também, né? Mas esse fator foi o fator principal para eu falar, olha, vamos não tentar a vida em outro lugar, mas vamos conhecer uma outra condição para saber e medir o que é melhor e o que que não é bom para nós, tá? Então a segurança realmente foi uma questão de primeira instância para nós termos vindo para cá.
E a Harumi hoje, ela vai para o shopping, ela vai para qualquer lugar, a gente tem a segurança de que ela está bem. É 100%? É claro que não. Né? Mas comparativamente ao Brasil, no período que a gente saiu de lá, muito diferente, é né? muito diferente. Né? As amizades é mais ou menos o mesmo, porém, por outro lado, o Brasil tem um pouco mais de liberdade nesse sentido, até pela língua. A Harumi fala japonês, ela fez escola japonesa, né? Mas ainda assim tem um pouco de dificuldade, até porque o japonês também existe uma certa retração maior, são mais tímidos ou mais quietos. Sim. Então assim, eu acho que a experiência para ela, né, nesses dois mundos bem diferentes, né, vai fazer com que ela possa crescer cada vez mais. E o objetivo, né, ela está sendo criada pro mundo e não para a gente ficar só cuidando dela. Com certeza. Diferente da Raíssa, que é inverso, né? Ela ficou aqui um tempo, é isso? Nós viemos, eu e a mãe dela na época, né? Para trabalhar como todo mundo, né? Trabalhar, ganhar dinheiro e depois retornar para o Brasil, né? E ela veio com 2 anos de idade, né? Então a Raíssa foi criada aqui, igual a Harumi, né? Estudou, tal. E... como é que eu te falo assim? A expectativa dela é aquela que eu falei, né? Ela está retornando agora com 18 anos e eu tento encaixar na cabeça dela para ela seguir uma profissão, né? E eu acho que a criação aqui no Japão é a melhor criação. O termo da segurança, ela implica muito na gente voltar, tudo. Esses jovens de hoje não querem morar no Brasil, são criados aqui. A gente pode ver porque eles comentam com nós, né? Vão e chega lá, quer voltar pro Japão, né? Nós, pais, obriga eles a ir, né? Trouxemos e depois a gente vai obrigar eles a voltar. E isso daí é porque é diferente da nossa geração. Quando a gente veio, não sei vocês, mas quando a gente veio pro Japão, o objetivo era o quê? Chegar aqui no Japão, trabalhar, pelo menos o meu, trabalhar 2 anos, vou ficar rico, vou embora. Vou vazar junto a grana e vou embora, né? Então, pelo menos, assim, o pessoal do começo tinha essa mentalidade, né? De fazer uma grana e ir embora. Hoje em dia, a molecada quer realmente ficar, né? Porque a gente fala assim, não, vamos voltar, né? Daqui a 3 anos e a gente volta. Só que a gente sente que eles não querem mais voltar. Não se adapta, né? A criação daqui é cômoda para eles. Eles gostam da educação, de, como ele falou, tudo no lugar, não sai do lugar ali. Mas uma coisa que eu queria até perguntar para vocês você trabalhar em fábrica, né? Dar educação e dar atenção, como que é? Porque eu acho que é bem complicado, as pessoas veem de uma forma complicada, né? E para um filho crescer bem, igual os filhos de vocês, eu acredito que tem muito carinho envolvido. Como que vocês conseguem assim separar isso aí? Trabalhar em fábrica, dar atenção para a molecada, como é que foi isso? Eu procuro assim, focar primeiro no trabalho. Isso aí é o meu jeito de ser, né? Então eu passo para ela assim, para ela ter cuidado com o trabalho, com o horário, com essa coisa de fábrica. E chegar em casa, a educação é a que eu falo sempre, né? Respeitar as pessoas, em casa tem que ter os seus limites para as coisas, você tem que fazer as coisas em casa, né? Coisa normal que todo pai fala, né? Só que o jovem de hoje, você tem que estar assim meio que em cima, né? E a gente se torna às vezes chato. Ontem mesmo eu estava conversando com ela e com o meu enteado, né? E aí ele falou, não, a gente não acha vocês chato. Mas a cara deles, quando eles começam, a gente percebe, né? Que eles acham a gente chato, entendeu? Só que eu não abro mão de falar, sabe? Então a educação para mim é assim, você tem que... tipo a educação japonesa, né? Que eu acho muito boa, né? De regra, deveres e obrigações. Você tem que seguir isso daí. O resto, você fazendo essas 3 etapas, a vida vai ser boa para você, né? E aí eu mais ou menos eu sigo nesse rumo, né? E sobre o trabalho, eu foco primeiro no trabalho, né? Porque não existe nada sem trabalho. Verdade. Se você quer comprar, fazer alguma coisa, se você não tiver dinheiro, infelizmente, sem trabalho não tem foco, né? E é uma coisa que acho que é comum nos filhos de vocês, né? A Harumi ela estava falando, eu faço o meu próprio dinheiro, né? Ela é maquiadora já? 14 anos, né, cara? Como que é? Como que você entra nessa parte de educação, Guima-san? Então, a questão nesse ponto de educação, do carinho, do estar presente, a gente sempre trouxe já do Brasil. Combinamos os 3, eu, minha esposa, a Larissa e a Harumi, de que pelo menos uma vez por mês, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas pelo menos uma vez por mês, vai ter o dia das meninas, eu chamo assim.
Que as duas vão sair para qualquer lugar. Olha que interessante aí, quem quiser tiver fazer. Muito louco isso, cara. Então elas passam o dia as duas juntas. Fazendo o quê? Pouco me importa. Mas que estejam juntas. Sim. Né? Aí, de repente, num outro final de semana, é eu e a Harumi. Dia do pai. Dia do pai. E da filha. Né? E depois, um terceiro, o dia dos três juntos. Né? Então isso ajuda com que a gente tenha uma sincronicidade grande entre nós. Né? Sim. São poucas as vezes que nós temos que brigar um com o outro, no sentido de discussão. Em que sentido, né? Um olha para o outro já sabe mais ou menos o que está acontecendo, então as coisas caminham. Em relação, por exemplo, aos deveres de casa. Né? Eu sempre levei bentô, eu tenho uma alergia à pimenta, então eu não posso comer em qualquer lugar que o meu rosto fica realmente bem danificado. Né? Bentô, no caso, é uma marmita, né? Isso, a marmita. Desculpa, brasileiros, que não moram aqui no Japão. Então, como a Harumi também já fez o curso de culinária no Brasil, então quem normalmente prepara a minha marmita, o meu almoço, é ela. Caraca, nossa, né? que da hora. Então eu levo para a empresa, né? Teve um dia, ano retrasado, ela fez macarronada, como exemplo, né? Só que a macarronada não era um macarrão pronto, cozido, ela preparou a massa. Ô, louco. Nossa, Legal. Ô, Harumi, manda lá um bentozinho, uma marmitinha pra nós agradece. E aí foi legal, porque estava tão gostoso que eu levei para a empresa, para comer lá. Né? E aí quem olhava o macarrão falava, nossa, que estranho, que horrível. Por quê? Porque ela não tinha equipamento para fazer. Sim. Então ela fez a massa e ela pegou uma faca e cortou a massa. Então a massa começava fininha assim, de repente ficava larga. A aparência... Artesanal, mesma coisa. Né? Porque faltava instrumental para isso. Mas Sim. o sabor, Que louco. sabe, realmente maravilhoso. Doido. Né? E não sei, né? O seu filho fazendo a sua refeição, acho que já vem com um sabor diferente. Pode estar sem sal, sem açúcar, sem pimenta. Você vai comer e vai estar muito bom, Muito né? bom, E verdade. de quebra, se for bom de verdade, aí fechou, né? E Cassi, 3 filhos, né? 3 filhos. Um diferente do outro. Personagem. Diferente do outro. Pelo que eu conheço os 3, A né? gente conhece há 9 anos, né? E os meus filhos, quando pequenos, eu nunca fiz anguiô, né? Que o meu marido falava, você faz stage e cuida das crianças, da casa, e o restante é comigo. Então eu tinha que trabalhar para ajudar ele, mas 5 horas acabou. Às vezes eu até falava, deixa eu fazer 1 hora ali. Não. As crianças precisam de você, e é verdade. Então eu chegava com eles, pegava o Lucas na creche, a gente fazia a comida, fazia as tarefas e tinha o tempo para brincar com eles. Sexta-feira ninguém fazia janta, ia para o shopping, uma coisa diferente. Então eu sempre dividi assim a minha obrigação com a empresa, com a dona de casa, com mãe. Final de semana eu sempre bati na tecla que eu tinha que passear, às vezes meu marido tinha que trabalhar, mas eu ia para o zoológico, eu tinha que ter meu tempo com eles, né? E eles foram crescendo e dividindo sempre, né? O Lucas aprendeu a cozinhar, o Vitor tem 15 anos, eu viajo bastante, às vezes ele liga e fala, mãe, você ainda está em Narita, você está em Tóquio? Quanto tempo falta para você chegar? Falta 2 horas. Mãe, eu vou preparar sua janta. Olha, então eu chego, tá pronto. Ele faz estrogonofe, Que ele faz legal. panqueca. Você também é vegetariana? Não. Vegano? Vegetariano. Vegetariano. Marília e o Lucas, Eu e nós Você 3 come não. Não, carne. eu e o Vitor e o meu marido comem. Ah, tá. Então ele prepara, ele com 14 anos ele já quis aprender, porque ele fala assim, ele sabe que a mamãe trabalha bastante e eles precisam da gente, só que eu vejo assim que ele quer poupar, tem horas, né? Mãe, só toma banho, janta e vai dormir. Calma aí, né? Então, assim, eu penso assim, com 14 anos, 13 anos, né? O Lucas, ele sempre... ele sempre foi muito criativo, né? E às vezes, então, desde pequenininho, eu via que ele estava desenhando, ele estava... Esse menino vai longe. E a gente sempre pensou assim. Então eu via que ele precisava, na hora que ele estava desenhando, ele precisava da mãe lá, porque o pai chegava às 10 horas da noite, né? Tava lá no Zanguiô. Mas a gente eu sempre dividi esse tempo para cuidar da casa. Às vezes tinha reunião nas escolas, eu ia trabalhar meio período, depois ia para as reuniões, mas a gente via a alegria deles, né?
Meu pai veio, minha mãe veio aqui na minha reunião, não tenho dia de assistir a aula. Sim, sim. E a gente vê, eles tão felizes. E às vezes eu vejo até crianças estrangeiras que falam, meu pai não pode vir que está trabalhando. Né? Eu penso assim, que esses 4 horas que eu fiquei lá, que eu ganhei esse dinheiro, não tem valor se eu não estava presente com meu filho. Sim. Né? Às vezes a gente tirar esse tempo, né, e conversar, quando a gente tem o pessoal que sabe que se você contrata a mãe, né, você sabe. E a gente precisa desse tempo com as crianças, né, que se hoje eles são jovens, adultos, com uma cabeça boa, mas foi lá quando eles eram pequenininhos que Com a gente certeza. estava formando isso, né. A semente é boa, né? Semente. E A assim, gente estava plantando, né. e assim, né, Cássia, assim, no Japão muitas pessoas elas se preocupam com o valor gasto para se criar um filho aqui no Japão, né? É caro, o custo é alto Custo aqui. de vida é caro. No caso aqui a gente paga muito imposto, o imposto é alto, mas assim, a gente vê que muitas coisas funcionam. Diferente, muitas vezes a gente faz essa comparação muitas vezes com o Brasil, né? Às vezes você paga o imposto, mas você não tem um retorno do que você está pagando. Aqui no Japão tem aquele lance de ajuda do leite, tem ajuda de um monte de coisa, um monte de TAT que favorece, né? No caso que a gente está falando de hora extra, que seu marido ficava até tarde e tal. No caso, vocês tiveram acesso a essa informação, de estar usufruindo dessa parte, aí, por exemplo, desse dinheiro que retorna para a gente para criar os filhos e tal, assim, teve algum um retorno dessa parte? Vocês usufruíram disso do governo? Sim, muito bem, né? Muito bem. O governo ajuda. Até eu brinquei com meu menino, né? Ele fez 15 anos. Falei, filho, acabou o dinheiro do leite, agora você tem que trabalhar para fazer o arroz e feijão. Caiu a casa. Caiu a casa. Vitinho, agora arregaça a manga e tem que correr atrás do arroz e feijão, porque o leitinho acabou. Porque esse dinheiro é até os 15 anos. 15 anos. Não, até terminar o tio Gaco. Ah, até o tio Gaco. O meu menino faz 15 anos em junho, Certo. mas o tio Gaco acabou em março. Uhum. Acabou o dinheiro. Agora paga o hospital. Acabou o leitinho, literalmente. Acabou o leitinho. Agora você tem que correr atrás do estrogonofe aí que você quer comer. Mas assim, é onde eles vai tendo a maturidade, né? Sim, e sim. eles sabem, né, que esse dinheiro entrou pra cá. Mãe, vai cair meu dinheiro do leite. Tem criança que fala, eu quero comprar isso, eu quero comprar uma fita, eu quero comprar isso. Não, isso aqui, você vai fazer ou você vai fazer uma faculdade no Japão, ou você vai fazer um intercâmbio. Eles acham que isso aí já é o salário deles. Né? O salário de... Pensa que É a agora você trabalhando, você mesada. vai ganhar muito mais. É deles, né? Não é do deles, leite. Não é do leite, é deles. O meu filho, o Lucas, ele já enxergou isso bem, desde sempre ele é criativo. Então ele sempre, além do que ele trabalhava, ele tentava fazer uma coisa A parte, né? Então ele pintou tênis. Esse daí é muito louco, os tênis que ele pintou. Então falei, eu nossa, falo, muito filho, louco. você sempre tá tentando alguma coisa, né? É. E ele, jiu-jiteiro, né? Jiu-jiteiro. O menino é bom, né? E a mamãe tava lá na plateia, hein? Torcendo, gritando, eu não sabia o que era, mas os meninos falavam, faz isso, faz aquilo. A mamãe tava, ele, mãe... Mas era bom, ele é bom. Mãe e pai é pra fazer passar vergonha. Na torcida é pra fazer passar vergonha, né? Ele ia nos campeonatos, a mãe tava lá. Eles já acham que a gente, quando eles veem a gente, que fica com vergonha da Já gente. vai, já. Né? Meu pai vai aprontar. Já vai. Eu acho que é o conselho de todos os filhos hoje, né? Não fala besteira hoje, pelo amor de Deus, né? Só que eles falam assim, Tago. É. Mas eles gostam que a gente tá lá. Olha quem tá lá na plateia, a minha mãe. Olha lá, eu falei, filho, o dia que estourar você no trap, a mamãe tá lá no primeiro lugar. É mesmo porque que você falou que vai dar uma casa pra rainha. A mamãe tá lá na torcida sempre. Eu sempre falei isso pra eles, pros 3. Eu apoio vocês, se eu vejo que tá dando errado, eu quero ensinar o caminho certo. E eu quero que vocês brilhem, que vocês cresçam, amadureçam e vai longe. E a mamãe vai estar lá, apoiando, aplaudindo, desde que vocês estejam fazendo as coisas certas que foi ensinado e que ninguém vai segurar, se vocês for no caminho certo. Sim. Né? O Japão, cada ano que passa, ele vai diminuindo mais, né, a população. Cada ano. Existe uma estimativa aí que daqui uns 30 anos, 60% são velhos, idosos. Né? Isso acontece mesmo. E a juventude, eles já têm uma certa dificuldade, algo contra ter filhos. Né? Vocês, como pais, foi compensador? Vocês, como é ter filho?
vocês aconselhariam a eles terem filho? Vamos aumentar essa população aí ou não? Chega, um só dá muito trabalho, como que é? Bom, na verdade, eu, comentando com a minha esposa já tempos atrás, a gente sempre quis ter bastante filhos, né? Uns 3 assim, e de preferência na segunda gestação, de repente gêmeos já, para dar uma... Para dar uma... né? Mas aí algumas coisas aconteceram, a Larissa teve uma questão de saúde um pouco mais séria, né? Então a gente teve que dar uma brecada nesse processo todo. E hoje eu não sei se eu tenho mais ânimo físico e tudo mais para poder acompanhar, porque eu tô hoje com 53 anos, né? Então, o bebê hoje ainda é tranquilo porque está no berço, mas daqui a pouco começa a andar e aí as minhas costas e minhas pernas eu não vou aguentar. Mas eu acho que criança, sempre convivi muito com criança, sempre cuidei muito dos meus primos que eram menores que eu, os filhos dos primos, né? Eu troco fralda já desde os 10 anos, né? Não a minha mesmo, mas os meus primos, é claro. Mas assim, eu sempre gostei muito de criança. E o gostar de criança é tão grande que eu sempre também gostei de dar aula. E hoje aqui no Japão, apesar de ainda estar na fábrica, eu estou dando aula também numa escola brasileira, tá? Justamente para ter essa proximidade, para poder ajudar. Tago perguntou uma coisa muito séria agora há pouco, que foi como é que é dar a criação para eles, como é que é você conviver com eles, estar lá presente. Com a minha filha, com a Harumi, eu e a minha esposa não temos esse problema. É claro, às vezes ou outra sim, né? Uhum. Mas a gente percebeu que existe uma carência muito grande dos filhos dos nossos amigos que estão aqui. Uhum. E esse foi um dos motivos que me motivaram a ir para uma escola dar aula para essa molecada. Porque eu não vou lá só dar aula de matemática ou só de física, ou enfim, eu vou lá para acompanhar, para ajudar, né? Então isso tudo acho que faz com que a gente possa crescer. E eu sempre falei para todo mundo, para minha família, no Brasil, para meus amigos. Eu já fui também gerenciei equipes, né? E uma coisa que eu sempre gostei, sempre falo, né? E eu acho que o Tago, né? O Betão fazem na empresa de vocês, eu vou colocar, né? Transpor um pouquinho, tá? Sim, sim. Eu acho que o Tago deve pensar alguma coisa do tipo assim: eu quero preparar o Betão para logo ele estar no meu lugar. Sim. Porque na hora que o Betão estiver no meu lugar, eu consigo subir para outro caminho. Então, isso eu acho que é importante. A gente tem que criar as pessoas. O seu funcionário que está lá, que está trabalhando com você, ele tem que ser tão bom que possa te substituir. Sim. Porque na hora que ele entrar no seu lugar, é o tempo que você tem para você poder voar mais alto. Então, acho que essa que é a visão que a gente tem que ter. Eu sempre elogiei muito as pessoas, né? Eu acho que olhar o lado bom da pessoa é o mais importante. Por quê? Porque o lado ruim, tudo bem, uma hora vai passar. Mas a essência dele, se for boa, a pessoa vai. E sabe um bagulho que é muito louco, isso que você está falando, Milton? Muitas vezes você tem um relacionamento com, no seu caso, por exemplo, dando um exemplo, tá? E já aconteceu isso comigo várias vezes, por exemplo, com essas pessoas, sei lá, esses jovens, e muitas vezes eles consideram você muito mais do que, de repente, os próprios familiares, porque falta, no caso, não no caso de vocês, mas em muitas famílias, em muitas casas, falta esse lance do vamos estar junto, vamos, hoje é o dia do pai da filha, o pai do filho, da mãe da filha, sabe? Então falta muito isso. Então, isso que você está fazendo, eu acho que é muito, assim, valoroso, sabe? Porque, queira ou não queira, você constrói ali, de repente, um caráter de uma criança que, de repente, andaria para um lado negativo e, através de tudo isso que você está fazendo, sabe? Tipo, a pessoa começa a se espelhar. Não, eu posso fazer diferente, eu posso fazer melhor, né? Então, essa parte, assim, eu acho muito sugoi, assim, da sua parte, muito louco. Muito show de bola mesmo. Parabéns mesmo de verdade aí por esse trabalho aí que você está fazendo. Vamos todos brilhar, né? É uma coisa que a gente fala, a gente não faz muita propaganda, sabe? Sim. Nas nossas páginas, né? Por quê? Porque nós valorizamos realmente o lado humano, né? E, como o Guima-san falou, eu valorizo muito realmente o potencial de cada um, né? E no nosso primeiro episódio, quem perdeu aí, procura lá, tá? Tem uma parte que eu falo. A nossa equipe é montada de pessoas com mais competência do que eu, cada um na sua parte, né? E uma política que eu tenho, e eu não preciso ficar falando isso para eles, que assim, se eu converso com o Guima-san, vou conversar de igual para igual.
né? Se eu conversar com a Raíssa, eu sei que eu estou conversando com a filha de alguém. Então eu não vou chegar batendo, eu vou ver o que ela precisa. É mais ou menos isso que os meninos trabalham. E é o retorno que nós temos, sabe? Dos nossos colaboradores. Não, os caras são legais, os caras, né? Quase um pai, quase um irmão, né? Eu acho bem legal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que vocês têm as dificuldades de vocês, né? Nós estávamos conversando ali nos bastidores, né? Que nós estamos ali no meio, né? Meu pai era um general na cinta, né? Mas eu não posso criar os meus filhos da mesma forma. Como é que foi isso? Vocês adaptarem assim, essa educação que vocês receberam para educar o filho de vocês? Porque não dá para ser do mesmo jeito, né? Só o Kazu que é o mais... General. Eu sou meio general. E dá certo. E tem dado certo, né? Assim, foi a criação que eu tive, né? Então, a criação de bota a mão, que é a palmatória, e não tira, porque se der 5 e tirar é 10, né? Então, não tinha que tirar. Então, é assim. Então, Em casa também era assim, velho. Se tirasse, era do dobro, né? E era uma criação, assim, bem rígida que a gente teve, né? Com pai, mãe e tudo. Então, assim, é o meu jeito de criar esse. Eu passo o que é certo. Né? Em casa, cada um tem normas, deveres e obrigações para cumprir. Né? Falando até do que a Raíssa está pegando o seu gay agora, né? Ela vai odiar isso aqui que eu vou falar mais. Fala aí. Raíssa, esse é um recado para você. Ontem eu recebi instruções para não falar nada, mas eu vou falar. Vai caguetar, hein, Raíssa? Caiu a casa. Falei assim, o seu gay tem hora. O seu gay é o quê, o Kazu? É o transporte, né? Da sua sua residência com a fábrica, né? Então, Certo. a empresa tem suas horas, os locais, o engarrafamento. Então, 1 minuto, o seu gay deixa você. Verdade. Então, ela, como é o primeiro trabalho, ela não sabe. E ela fica dentro de casa esperando o menino apitar ou chamar no Keitai, né? No celular. E eu falei pra ela, não, você vai estar lá na porta, no horário certo, pra ele já levar você. Não tem que ficar aqui dentro de casa, né? Então, assim, eu sou bem rígido com isso. E eu acho, assim, que você tem que criar o filho pro mundo, né, cara? Então, assim, você cria filho com muito mimimi, esse negócio de passando a mão demais. Eu costumo dizer, 99 não de 100 palavras. E um sim só. Uhum. Então, ela vai sempre crescer com muito não, pra ela se acostumar. E eu quero ela mais com, apesar de ser uma menina, loura, tal, casca grossa. E né? Já Entendeu? deu pra sentir ela tem que que... ser casca grossa, porque o mundo lá fora é ruim, eu falo pra ela. Eu costumo dizer, o paraíso é aqui em casa. Passou dessa porta pra frente, você tem que se armar, porque nem todo mundo é bom, é assim que eu crio, né? Verdade, mas é verdade. As pessoas não vão ficar passando a mão na sua cabeça e ficar dando dinheiro pra você. Sim. Né? Então eu crio assim, de um modo mais general mesmo, né? E tem dado certo. Eu até brinco, eu chego em casa e digo, cadê a continência? Tô chegando aqui dentro, meu. Aí meu enteado, coitado, chega e fica com ele regalado. Mas é assim, eu prefiro ser assim. Mas cada pai cria de um jeito, né? Eu não passo muita mão não, né? Eu crio mais ou menos assim. Mas, assim, a gente sente muito, né? São 3 pais, 3 formas diferentes, né? E todos levam ao mesmo caminho. Sim. Porque, assim, eu senti uma energia maravilhosa nos filhos de vocês, sabe? Então, assim, por mais que cada um, sabe, crie de uma forma diferente, uma coisa é igual, sim, que é o amor, que é o carinho e o respeito, né? Porque ser bravo ou ser general, né, não quer dizer que você não ame, né? Sim. Dentro dessa questão de cobrança existe um carinho, né? E eles estão sentindo isso, pelo menos. Eu vou responder pelos filhos de vocês, não sei se eu tenho essa autoridade. Eu posso garantir para vocês que eu senti uma firmeza enorme, e eu acho que vocês estão no caminho certo, sim. E eu acho que eu agradeço vocês por ter dado essa oportunidade pra gente de estar ouvindo vocês, né? Pro pessoal que está em casa, né? Eu acredito que foi uma coisa muito legal pra gente, assim, tá compartilhando, né? Na verdade, a gente tá muito nervoso aqui, né? É o primeiro, né? E a gente tá bem nervoso, então não dá nem pra falar tudo aqui, né? Acredito, mas o que deu pra falar, a gente... Assim, teve que escolher as palavras para não entregar tudo, né? Quem me conhece sabe que eu já contive muitas palavras aqui já, né? E queira ou não queira, isso daí acaba, eu acho assim, num contexto aí de comunidade, brasileira, assim, aqui no Japão,
eu creio assim que o lado positivo é porque de repente acaba inspirando aí pais, acaba inspirando filhos, acaba inspirando pessoas que de repente, por exemplo, dá para tocar violino, dá para fazer jiu-jitsu, dá para com 23, 24 anos aí ser um motorista super responsável igual é a mãe, de repente aí acompanhando de repente uma próxima Olimpíada no Japão, né? Então assim, tipo, a Raíssa, por exemplo, mesmo com essa forma toda de você ser, Kazu, o feedback que ela fala pra mim, talvez ela não fale pra você, mas ela só tem elogio pra você, assim, sabe? Eu falei, Sugoi. E eu sei como você é, porque a gente conversa bastante, né? Mas assim, é um feedback positivo, sabe? Então é o que o Tago falou, vocês não estão errados na forma de vocês, não. Então a cara é feia. Eu não tenho cara bonita pra ninguém, mas assim, o coração é bom, né? Ela sabe disso, né? E pros amigos também, né? Às vezes a pessoa passa assim, olha pra mim assim, não vou nem olhar muito, mas assim, o coração é bom, mas a gente tem que criar filho pro mundo, né, cara? A gente tem que... Eu acho que tem que pegar no pé mesmo, entendeu? Porque senão se larga aí depois perde o controle de tudo, né? Como o Tago falou, né? Nós somos criados de uma maneira, né? Na nossa época. Bem rígido. E como a gente mudou isso pra gente ser o pai bonzinho, mas ao mesmo tempo eles respeitarem a gente, obedecerem a gente e saber que eles devem sim respeito, satisfação pros pais, né? Que hoje em dia alguns não querem, falam, E como que a gente conseguiu passar isso? E eu ouvi da minha menina ela falar, eu quero criar meu filho desse jeito, porque quando ela tinha 16 anos, 17 anos, quando eu falava assim, eu quero saber com quem você vai sair. Quando a pessoa vinha aqui, eu quero ir lá ver a pessoa que vai sair com você. Mãe, você não faz isso. Eu faço. Eu sou sua mãe, eu te crio. O dia que você tiver uma filha, você vai saber. Sim. Eu vou fazer. Mãe, mas a pessoa nunca mais... O problema é dele. Ele vai ter que saber quem é sua mãe. E é sempre... Então, ela fala, mãe, eu achava chato, eu achava mico você ir lá e se apresentar e falar, eu sou a mãe da Marina, eu tô anotando a placa do seu carro, se minha filha não chegar aqui nessa hora, eu vou mandar a polícia atrás de você. Ela, você é louca. Quando você tiver uma filha, nós vamos conversar. Simples assim. Só que... Hoje, com 26 anos, ela olha para aquela mãe lá que parecia louca, mas ela vê que alguma coisa dali ela vai tirar e vai levar para os filhos dela. Com certeza. Mas eles têm a independência deles, eu não sou aquela mãe que não pode isso, não pode aquilo, mas eu tô sempre falando o que é certo, o que é errado, o que não faz assim, mas isso eles vão levar. A geração deles, os filhos deles, mesmo mudando de quando os nossos pais criaram, da gente, eles vão levar um pouquinho de tudo. Eles vão levar para os filhos dele, né? Eu até tinha um episódio, até falando do Tago, que o pessoal fala, ele era o líder. Muitas vezes a gente fala, é o chefe da firma e a gente tem medo, né? Eu tive uma ocasião que eu tive um problema, logo que a minha filha entrou na firma, e eu fiquei desesperada, mas eu tinha essa visão do Tago, que era o chefe. O Tago é o chefe, só que quando a gente via o Tago, a gente não via aquele que passava o medo, passava o amigão. Meus filhos treinavam com ele e tal, não foi, Tago? Isso. E quando eu tive um problema, eu liguei para ele, mesmo meio com medo, mas o que ele vai fazer? Ele me surpreendeu. Ele tirou uma tarde no McDonald's, ele e o Lucas, não foi, Tago? Isso é guarda. E ele foi me acalmar, me orientar, me aconselhar. Eu falei, gente, é incrível. É incrível porque, assim, às vezes as pessoas passam uma imagem que ele era o chefão, que não chega perto. Eu ousei a pegar o telefone, meio com medo, que ele fala, não, eu tenho mais o que fazer do que te ajudar. Mas não, ele foi e deu. Quando eu vi ele se destacando, ele fazendo a firma dele, eu fui a primeira a falar, o Tago vai longe, porque ele é um ser humano incrível, né? Eu tô aqui, eu tenho essa oportunidade de falar no DinkoCast, que eu conheci o lado do Tago, que não era o chefe, que não era o amigão. Sim. Ele falou pra mim um dia, ele falou, eu amo seus filhos, não foi? Porque ele teve com meus filhos no jiu-jitsu, ele teve com meus filhos na fábrica, ele teve em vários locais, ele viveu várias coisas assim, mesmo que foi pouquinho tempo, né, Tago? Eu falo, eu tenho você como um amigão, e assim, aquele Tago que é o chefão, que todo mundo... Eu falo, eu respeito sim, que olha onde ele chegou, mas eu vejo lá do coração dele. Então, essa pessoa que tem esse coração incrível, que abre o espaço para ouvir uma mãe que está desesperada, que a mãe, quando está nervosa,
vou quebrar tudo, eu vou arrebentar tudo, e ele tirar um tempo para ir lá e mudar isso, e, né, acalmar. Então eu falo assim, ele teve essa criação, essa educação, e ele sempre fala isso, que ele vê o outro lado do ser humano. E né? é uma das coisas, sabe, Cássia, que assim, o grupo inteiro tem como princípio, sabe? Então talvez isso seja um dos pontos que fazem com que a gente tenha um diferencial do que tem hoje no mercado. Sim. Né? Então, assim, esse pensamento, essa forma do Thiago pensar não é de hoje, é desde antigamente que a gente trabalhava em outra empresa. Então, assim, isso aí é aquele negócio, né? Você faz o bem e acaba lastrando esse bem e a coisa vai ficando cada vez maior, né? Então, talvez isso aí seja, né, Bozo, um ponto, assim, que realmente é um diferencial muito forte aí da gente. Que a gente acha que eu tô na fábrica trabalhando, o que importa é eu trabalhando, eu virar as costas, não tem nada a ver. E não foi isso que ele mostrou, né? Que a gente tem valor não só ali dentro, mas ele vai ajudar a gente em outros sentidos, né? Em tudo, né? Talvez a gente fuja um pouco da nossa conversa de hoje, né? E eu passo para todo mundo. Nós temos um bem que é muito valoroso, que é tempo. Cada um tem o seu e nós decidimos como nós vamos gastá-lo. Né? Se eu dou o meu tempo para alguém quando eu acho que é muito necessário, sabe? Então, eu não falo muito porque parece que a gente está querendo se autopromover, né? O cara quer se achando, tal, tipo, tá falando que é o bonzinho. Então, eu nunca trouxe isso, também porque era uma coisa mais particular, né? Então, mas é uma coisa que eu gosto. Eu lembro do McDonald's lá, dos problemas que nós estávamos tendo. E todo tendo. o cuidado que ele teve, traz o Lucas com a gente, né? Pra estar ali, pra ele me orientar, pra ajudar. Mas assim, ele tirar esse tempo de tantas coisas que ele tinha pra fazer, mas uma mãe desesperada, com uma filha que estava de adolescência pra mocidade, né, Tago? E assim, e o cuidado disso, né? E isso ajuda a gente. A gente fala, não é só a empresa, é a pessoa que está ali por trás, reservando o tempo que não é perdido. Por isso que nem esquecido. Né, o Betão falou, nossa política. Eu não preciso ficar falando isso, porque eles já me conhecem, eles sabem como eu penso. Então eles não ficam assim, Tago, eu posso, eu devo. Não, eles sabem como é a nossa política. Nós temos vários jovens, né, que estão trabalhando aí, os pais não se encontram, mas eu sei que é um filho de alguém e ele está sozinho. Então, o que nós podemos fazer por ele? E o Betão é esse pai lá, né? É o irmão lá. Os meninos que estão em outras fábricas, Mamoro, agora nós estamos em Osaka, né? Então, nós vamos ter novas formas de ajudar pessoas. E todo mundo na mesma política, né? Isso é bem legal, porque carinho, amor, respeito é uma coisa que você pode dar, né? Sim. Se você tem sobrando, você pode dar. Né? Não, desculpa. Ninguém dá o que não tem. Não tem. Isso é verdade, é verdade. Isso. Bom, gente, nós estamos aí com o nosso tempo esgotando. Vou aproveitar. Agora eu vou fazer um comercial. Pode ver, seu povo. Eu trouxe aqui para vocês um presentinho de um evento que nós estamos fazendo, já está subindo aí, de Mentes Brilhantes, tá? Eu vou presentear vocês aí com umas camisas. Gostaria que vocês mostrassem aí, tá? São palavras motivacionais, tá? Pode mostrar aí pro pessoal tudo, tá? E vai ser, tá sendo já, né, colocada nas nossas redes, tá? Os autores também vão ser colocados, né, junto com as nossas redes, né? Ganhe dinheiro, mas não perca o coração. Ganhe dinheiro, mas não perca o coração. Né? Olha, o único homem que nunca comete erros é aquele que nunca faz coisa nenhuma. Pela verdade. Substitua o medo de perder pela vontade de ganhar. Né? São frases muito interessantes, né? Motivadores, brilhantes, né? E é isso aí, Betão, vamos fechar? Vambora! Bom, gente, se vocês gostaram, né, e já estão nos acompanhando, vão ser nossos seguidores, né? Não esqueçam de acionar o sininho, né? Dar um like, tá? Para receber as nossas novos vídeos, né? Os comentários também, né, Bozo? Pode mandar comentários aí pra gente que a gente vai estar respondendo todos vocês aí, tipo, ideias novas pros próximos episódios e tal. Pode mandar aí que a gente vai responder com o maior prazer aí.
né? E tudo que é bom acaba, a gente tem... Vocês podem chamar a gente daqui De a 10 novo, a 10 de anos, novo. daqui a 10 anos, a gente quiser chamar Pode chamar outro tema, né? Daqui a 10 anos já vai, os filhos deles vão estar aqui. A barba vai estar branca já, velho. Então, gente, gostaríamos de nos despedir de vocês, né? Fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho e obrigado por vocês virem hoje disponibilizar o tempo de vocês. Obrigada pela oportunidade. Ok? Então, nós fechamos sempre com a nossa marquinha aqui, que é o Jinko. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Brilhando. Tamo junto. Eita! Você quer viver novas experiências? Nós temos grandes oportunidades de trabalho para você, brasileiro que mora no Japão. Hyogo e Osaka é a nossa nova área de atuação. Uma região internacional com mix de culturas. Nós somos a Jinko, um novo conceito de empreiteira. Vem brilhar com a gente.